Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Carla Moreira, sou psicóloga clínica, faço atendimento online e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre um transtorno ansioso que afeta muitos brasileiros. Ele se chama agorafobia. Só para vocês terem uma ideia, existe uma estimativa que cerca de 150 mil brasileiros sofram com agorafobia. E a cada ano, 1,7% de adolescentes e pessoas que estão iniciando a idade adulta são diagnosticadas com esse transtorno. Como é que eu sei se eu tenho esse transtorno ou não? Isso é uma pergunta muito comum. Gente, existem 5 situações e você tem que se identificar com pelo menos 2 delas. Mas isso não basta ter acontecido com você uma vez, tem que ter acontecido com certa frequência, tá? Você tem que sofrer com isso há pelo menos 6 meses e, né, para a gente caracterizar aí o transtorno, para poder pensar num diagnóstico. E vejam bem, as informações que são transmitidas aqui, gente, é com o intuito de ajudá-los porque muita gente não conhece esse transtorno, acaba sofrendo e só procura ajuda quando a situação está insustentável. Então é no sentido de difundir informação mesmo e fazer com que, caso vocês se identifiquem, vocês procurem ajuda. Não precisa ficar sofrendo tanto sozinho, ok? Então, quais são as 5 situações? Primeiro, medo de transporte público. Segundo, medo de espaços abertos. Terceiro, medo de locais fechados. Quarto, medo de filas ou multidões. Quinto, medo de sair de casa. Então vejam bem, você não precisa sofrer com tudo isso simultaneamente. Se duas situações dessas já te causam pânico, terror, né, um medo muito intenso, uma ansiedade, causa sofrimento ou prejudica a sua vida, é um sinal de alerta. Vejam bem, com relação a medo de transporte público. Qualquer tipo de transporte público? Gente, qualquer tipo de transporte público. Na verdade, não precisa nem ser público. Pode ser você no seu carro, ou no carro de alguém que você está ali como carona, pegue um trânsito e aí vai começando, você começa a perceber alguns sintomas aí, que são sintomas muito parecidos com a crise de pânico. E aí isso faz com que você gradativamente evite pegar carona ou dirigir em locais onde tem muito trânsito, enfim. Mas isso também acontece em ônibus, metrô, navio, avião, enfim, qualquer tipo de transporte. Mas o medo não é o transporte em si. O medo é de passar mal e não ter escapatória, ou não ter como alguém vir socorrê-lo. Então é isso que caracteriza. E aí eu estou dizendo isso para a gente não confundir com as fobias específicas. Por exemplo, tem gente que tem fobia de avião, não anda de avião nem a pau, e aí acaba perdendo viagens importantes, enfim. Mas aí é uma fobia específica, porque isso só aparece no avião. Na agorafobia, não necessariamente, tá? Medo de espaços abertos, por exemplo, pontes ou qualquer lugar que, né, esteja ali no ambiente aberto e que você julga que é difícil você ter uma escapatória ou alguém chegar para te socorrer. E normalmente, gente, o medo é desproporcional ao risco. E a pessoa até racionalmente sabe disso, mas ela não consegue pensar diferente, tá? Medos de locais fechados, por exemplo, tem gente que tem medo de túnel, tem gente que tem medo de teatro, de cinema ou lojas, tem gente que não frequenta shopping. Então, você vai percebendo o quê? Que as pessoas passam a evitar esses ambientes e isso acaba afetando negativamente sua vida ou a vida de pessoas que convivem com ela. Às vezes, nos estados, né, nos estágios mais graves, a pessoa até deixa de trabalhar por conta disso. Medo de filas ou multidões, então você pensar em ir ao show, por exemplo, de alguém que você gosta muito, eu jamais, porque é uma multidão, eu não vou ter escapatória, eu não tenho como alguém me ajudar caso eu precise, e também o medo de sair sozinho. Então, gente, a agorafobia, ela pode se apresentar, né, de forma leve, moderada ou grave. Quando tá leve, normalmente é no começo do desenvolvimento do quadro, a pessoa ela até consegue sair sozinha, mas ela tem uma zona de conforto, né?
eu consigo ir até o açougue da esquina, o mercadinho, aqui e ali, porque ela já meio que mapeou na mente dela, né? Quem poderia ajudá-la, quais são os fatores de risco, enfim. Quando ela está moderada ou grave, no caso da moderada, ela até consegue sair desde que tenha alguém para acompanhá-la, alguém para, né, pedir auxílio caso haja necessidade. E nos casos graves, a pessoa acaba deixando de fazer qualquer coisa e acaba dependendo de outras pessoas, mesmo para aquilo que é mais básico, como compras, enfim. Então, gente, é preciso procurar ajuda. Caso você conheça alguém assim, oriente essa pessoa, porque a pessoa acaba sofrendo muito. Via de regra, esse quadro começa a se manifestar, né, por volta dos 17 anos, ali na adolescência. A maior parte dos diagnósticos surgem nessa idade, mas existem registros de crianças que também têm agorafobia e até idosos. É muito difícil fazer o diagnóstico na criança porque ela tem dificuldade de verbalizar, né? Ela não sabe exatamente o que está acontecendo, isso acaba dificultando. Mas normalmente a ansiedade ou o medo da criança tem a ver com medo de se perder ou do abandono. Na fase adulta, no final da adolescência, a fase adulta, a ansiedade se dá por conta do medo de uma crise de pânico, mesmo que a crise de pânico nunca tenha acontecido. Já o idoso tem medo de quedas, né? Via de regra, isso aparece mais. Com relação à incidência, as mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver esse quadro ansioso que os homens. No caso grave, ela é paralisante. E aí tem gente que pergunta, poxa vida, então como é que eu faço? Isso tem tratamento? Tem tratamento, gente. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela vai trabalhar com técnicas cognitivas, né, para ressignificar aí o pensamento que você tem acerca desse medo. Ela também trabalha com técnicas que envolvem respiração, relaxamento e dessensibilização gradativa. Então você vai simular situações na qual você se expõe a esse ambiente, fazendo técnicas de relaxamento, tentando entender, ressignificar cognitivamente o que está acontecendo com você. E aí, gradativamente, você vai se expondo a esse tipo de ambiente e percebendo que a sua ansiedade vai diminuindo. Nos casos mais graves, pode ser que a gente precise aí da ajuda de um medicamento para poder controlar essa ansiedade. E aí, quem faz sempre é o psiquiatra, tá? O psicólogo, normalmente, quando percebe, encaminha. Bom, gente, essas são as informações que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.